Bruno Souza, boa noite Adalba e primeira dama. Eu não queria que o Gabigol, eu ainda prefiro outros reforços, então tô aliviado. Cara, a conta era sempre muito simples de fazer. Bastava a pessoa ter assistido o Corinthians nos últimos 2, 3 anos aí, visto as peças que saíram agora no final do ano e olhar a atual situação do elenco. Até poucos dias antes do anúncio das contratações aí do Rodrigo Garro, do Diego Palácio, do Ranieri, a gente tava falando que o time que ia começar o Campeonato Paulista era um time pra brigar para não rebaixar, ou pelo menos para sequer classificar para as quartas de final. Então, se a pessoa olhasse com sabedoria para essa situação, que é uma situação real, e a situação financeira do Corinthians, saberia que a gente precisa de várias peças, várias. E eu falei durante muitas lives aqui que provavelmente iriam chegando aos pouquinhos, né? Em janeiro talvez umas 4, 5, falei isso aqui várias vezes. Aí em fevereiro, no decorrer do Campeonato Paulista, vem mais uma, vem mais duas, no meio da temporada mais uma, mais duas, e com isso o time vai sendo formado pouco a pouco, né? Mas isso requer, claro, um investimento, né? Então o Duílio, embora tenha baixado a dívida geral no ano passado, ele entregou um elenco desmontado, um elenco digno de Série B pro Augusto Melo, então ele ia ter que ir pro mercado de qualquer jeito. O nome do Gabigol não faz sentido com esse cenário, entendeu? Então as pessoas confundem, falam assim, mas se fosse o Palmeiras contratando, ninguém tava falando. O Palmeiras tem um time com esqueleto montado já, o Flamengo tem um time com esqueleto montado, o Atlético Paranaense tem um time com esqueleto montado, o Fortaleza tem um time com esqueleto montado, o Fluminense e tal, o Corinthians não. O Corinthians precisa de uma reconstrução. Então como que você investe 2 milhões de reais por mês de salário? Isso porque eu sempre desconsiderei luva aqui. Se fosse contar a luva, vamos supor que o Flamengo ia lá, a multa... Sabe quanto que era a multa do Gabigol, primeira dama? Não. 700 milhões de reais. Eu não estou exagerando, é literalmente 700 milhões de reais pra liberar agora, né? Depois, a partir de junho, ele poderia assinar pré-contrato sem ter que pagar multa pra jogar em 2025, né? Mas a multa dele pra times do Brasil era 700 milhões de reais. Milhões de reais. Era a quitação da Arena. Era quitar a Arena pagar essa multa. Então isso aí, óbvio, foi descartado, né? Mas mesmo se o Flamengo libera o Gabigol de graça, fala assim, não queremos multa e tal, a gente realmente não quer mais. O maior ídolo dos caras aí, da história recente dos caras, o cara que foi protagonista nas 2 Libertadores que ganhou, enfim, né? E aí, mesmo se o Flamengo fizesse isso aí, o Corinthians teria que pagar o quê? Diretamente pro jogador, pro empresário? O valor de luva. E esse valor de luva é um valor, quando você não negocia direto com o clube, você paga pro jogador diluído nos valores salariais. Aí pode ser mensal, pode ser anual, pode ser trimestral, mas de qualquer forma seria um valor que ia acrescentar nesse salário. Então era 2 milhões, mas no mínimo, se fosse muito legal, se ele quisesse jogar muito aqui no Corinthians, se ele quisesse muito ter o seu carro perseguido aqui em Itaquera, aí ele ia receber 2 milhões. E aí você fala, pô, vou pagar 2 milhões. Aí os caras falam, não, mas jogador é caro. Jogador de grife é caro. Você ir pro mercado com uma maneira mais inteligente, não é caro. E esse discurso de jogador é caro, tá desconsiderando, por exemplo, o próprio Fluminense. A folha salarial do Fluminense no ano passado era entre 7 e 8 milhões de reais. Dava uma média de jogadores pelo plantel deles de 350 mil reais. Uma média de 350. Então sim, dá pra montar um bom elenco, pagando abaixo de 1 milhão pro jogador. É um absurdo você ter que montar o elenco do zero e trazer um jogador de 2 milhões. Pra mim, o Augusto e o Rubão tava só atrás desse cara aí por conta da torcida que tava incentivando e ajudando a jogar lenha na fogueira, e pelo ego, porque pela responsabilidade financeira que foi falada a campanha inteira do cara, não fazia sentido. Por isso que o tempo todo eu fui contra e dei graças a Deus que essa burrice não aconteceu agora no Corinthians, entendeu? Vai vir outro jogador, não sei se vai vir, né? Pelo que eu tô sabendo aí, eles ainda querem pelo menos 1 ou 2 atacantes aí pra chegar para o Campeonato Paulista. Vai vir, vamos torcer para ser um jogador que consiga representar, que consiga ajudar o Mano Menezes a fazer um time minimamente competitivo, e é isso. E vamos torcer para alguém da Copinha também se destacar. Eu falei várias vezes e não está acontecendo, infelizmente, mais um ano, né? Desde que eu me entendo por gente, isso não acontece, desde a era do Alib e tal. A Copinha é um celeiro de jogadores, né? Porque você tem jogadores do Brasil inteiro, são 128 equipes do Piauí,
do Acre, do Amazonas, que vem pro estado de São Paulo, ou seja, no nosso quintal, e traz os seus principais talentos. E a gente perde a oportunidade de mandar olheiros e tal, para pessoas gabaritadas ali para mapear, porque às vezes tem algum moleque perdido, como no ano passado no Zumbi de Alagoas tinha o tal do João Vitor lá, atacante, que depois foi para a base do Flamengo. Então a Copinha tá sendo uma oportunidade perdida, e eu já falei isso aqui o ano passado inteirinho praticamente, mais um ano acontecendo isso aí, de trazer jogadores baratos para você conseguir ali tentar extrair algo, nem que seja, se não for pro profissional, que extraia momentaneamente pra base para poder maturar um pouco mais os caras, né? Então oportunidades tem por aí. Não caiam nesse discurso aí de a folha do Corinthians é 22 milhões, então caberia. Então você pega 22 milhões aí, tá? Coloca o Gabigol e tenta ficar pelo menos no G4 do Brasileirão. Só o Gabigol, tá? Porque se você tivesse defendendo a possibilidade do Gabigol chegar no Corinthians ganhando os 2 milhões lá vai cacetada, e mais 10 jogadores, então você tá realmente sendo bem burro, pra ser honesto. Tanto que na hora que saiu a notícia, né, eu estava lá no portal do GE, aqui dando uma lida e tal, nas últimas coisas, pra poder trazer pra live, tava com todos os portaizinhos abertos assim, né. Aí eu falei, agora eu vou atualizar pra ver se teve alguma coisa nova, né. Aí atualizei e fui atualizando um por um, né, TNT, UOL, o Timão, o GE, tal. A hora que eu atualizei o GE, eu falei, pingou uma notícia nova. Aí eu falei, Gabigol não vem mais. Eu falei, meu senhor, na hora eu quase tive um infarto. Na hora eu falei, é isso, cara, é isso, né? No meio de tanta coisa maluca aí, pelo menos uma coisa que pelo menos vai ser positivo aí no longo prazo. No curto prazo, aguente zoeira de flamenguista, graças a vocês, tá bom? Vocês que dão hype, que alimentam esse tipo de burrice que seria feita aí, tá? Vocês merecem que os flamenguistas venham e dê tapinha no bumbumzinho de vocês, entendeu? Sabe, o bumbumzinho branco que quando você dá o tapinha fica a marca dos 4 dedos, vocês merecem esse tipo de coisa, tá? Este mal eu não carrego. César Debetil, boa noite, Adal, primeira dama. Com um elenco ainda carente em diversas posições, gastar essa quantidade de dinheiro em uma única peça seria loucura. Aguardemos os próximos capítulos. Sim, é exatamente esse o meu discurso desde o início, quando surgiu o nome, quando era apenas uma especulação, quando era apenas um interesse, uma possibilidade. Quando o Augusto falou pela primeira vez, todas as vezes eu falei de maneira indignada com vocês aqui, porque qualquer pessoa que pense o Corinthians de maneira mais profunda que uma gota num pires, já saberia disso, mas aí a Fiel não tá nem aí, né, uma grande parcela, os criadores de conteúdo aí também cagam no pau também de todo jeito aí pra poder incentivar esse tipo de coisa aí, cara, e é bizarro no meu ponto de vista, sempre foi. DH falou, salve Adal, primeira dama, o maior problema do caso do Gabigol foi a própria diretoria colocando lenha da fogueira, mas vocês acham, gente, pelo amor de Deus, vocês vão acabar me matando aqui ainda, cara, vocês vão acabar me matando. A diretoria só colocou lenha porque é uma diretoria populista, como foi durante a campanha também. Eu falava pra vocês que o Augusto falava que a Fiel queria escutar. E aí, por que ela colocava lenha na fogueira? Por conta da Fiel torcida. Porque a Fiel torcida aplaudia, batia palma, os lugares estavam hypando, todos os lugares aí, gente defendendo a ideia do Gabigol. Porra, a gente não tem atacante, como é que você fala que não quer Gabigol e tal? Então, eles só estavam surfando no hype e sendo populistas nesse ponto. Então, se tivesse uma rejeição da Fiel, o Gabigol não seria nem pauta numa história dessa aí, tá? Se tivesse uma rejeição, não seria nem pauta, como tantos outros nomes que surgiram, causou uma rejeição na Fiel aí, e os caras já mataram o nome rapidinho ali. Melhor notícia do ano, Gabigol não vir para o Corinthians. Joga nada, quem fez o nome dele foi o Bruno Henrique. Aí a gente entra em outra discussão, tá? O meu ponto quanto ao Gabigol aqui sempre foi a questão financeira. Se fosse um outro momento, o Corinthians com um elenco já mais compactado, mais fechado, mais coeso ali, né? Aí, se tivesse que ir no mercado para trazer 2 ou 3 peças, aí valeria, claro, o investimento e tal. Não esse investimento absurdo no Gabigol, mas aí valeria você trazer um cara de mais grife aí, né? Muitas vezes que eu emiti essa opinião aqui no canal, as pessoas comentavam falando assim, ó, pô, mas aí você prefere quantidade do que qualidade? Essa é a pergunta errada. Você prefere qualidade ou qualidade gourmet, tá? O Gabigol, nesse momento, era uma qualidade gourmet nesse sentido. A primeira mensagem por Pix de hoje do Arthur é essa aqui, ó. Graças a Deus, esse bundudo vai ficar longe. Graças a Deus, esse bundudo vai ficar longe. Cara, sinceramente, eu, particularmente, não tenho nada contra o Gabigol em si, tá? Muito pelo contrário, tá? Eu acho ele um jogador que tem potencial pra poder render em qualquer equipe aqui do Brasil, embora no momento ele não esteja vivendo o seu melhor auge
ali no Flamengo, né? Então, se fosse um outro momento, eu acharia essa ideia pertinente, dependendo ali dos valores, conforme for acontecendo. É que é aquela coisa, se o Corinthians tem o elenco montado, o elenco pronto, então ele não precisaria ficar nesse desespero atrás do Gabigol, era só esperar, conversa com ele, alinha tudo com ele, com o empresário, chega no meio do ano assim num pré-contrato, ele vem de graça no final do ano, né? Mas aí o Corinthians todo desesperado, só de cogitar a ideia de, porque eu vi alguns lugares falando, né, que, mas o Flamengo topou baixar a multa, deixar a multa mais baixa, por que você vai pagar a multa no jogador que vai poder assinar pré-contrato daqui 6 meses? O Sérgio Bataiotti, Adalba, com a grana gasta com o Gabigol, dá pra pagar 3 ótimos jogadores, a mídia que se lasque, precisamos de elenco, abraço. E o problema não é só a mídia, porque uma vez eu fiz um vídeo aqui no canal, gravei um vídeo falando sobre qual que era a pirâmide de problemas do Corinthians, né? Porque muita gente até pouco tempo se prendia apenas ao jogador. Time não tá funcionando? Manda o jogador embora. Time não tá funcionando? Coloca o cara na reserva. Sempre o reserva é melhor que o titular ali. Então, o foco da torcida como um todo era jogador. Então, eu falei assim, o jogador é um dos problemas? Pode ser um dos problemas de qualquer clube que tem? Claro que pode. Mas ele é a ponta da pirâmide. Depois, um pouquinho mais na base, mais importante que o jogador, é a comissão técnica. Se você pode ter os melhores jogadores, se você não tiver um técnico realmente que vá conseguir encaixar esse time, fazer esse time funcionar, que tenha conhecimento, gabarito para isso, atualizado para poder trabalhar, não vai funcionar. Só que esse também não é o único problema. Então você tem os jogadores na ponta da pirâmide, abaixo dos jogadores e mais importante a comissão técnica, abaixo disso a imprensa, sim, a imprensa tem a sua parcela de culpa ou responsabilidade, sim, eles tentam isentar e tirar o corpo fora aí, né? Mas tem sim a maneira, quanto mais pessoas você fala, tanto imprensa de mídia alternativa quanto imprensa de mídia padrão, tem a sua parcela de culpa, a maioria deles não estão nem aí ou nem sabe dessa responsabilidade que tem, só que mais importante do que a imprensa e que pode sim afetar de maneira muito negativa o clube, é a torcida também, entendeu? Então a torcida só não é mais importante do que a própria diretoria, porque a torcida vai meio que moldando as ações que vão acontecendo ali, né? Lembra do começo do mandato do Duílio, silêncio, do Duílio tá trabalhando, etc? Já tem meme, e eu até cheguei a printar, se a primeira dama conseguir achar ela nos prints de hoje aí, já tinha meme do Augusto Melo fumando um baseado assim, e silêncio, o Augusto tá trabalhando. Entendeu? É uma brincadeira? É uma brincadeira, mas isso aí eleva o cara num status de quase que intocável, igual aconteceu com o Duílio. Isso aí não pode acontecer. E aí, abaixo, mais importante que a torcida, tem, obviamente, as diretorias, né, cara? O presidente e tudo mais, né? Os conselheiros do clube. E mais importante que tudo isso aí, só que a cada 3 anos, são os caras que têm direito a voto lá no Corinthians, tá? Então, a base de tudo isso, que é quem coloca os caras lá, são os associados do Parque São Jorge, né, cara? Então, Mandei. de fato, né? Você me mandou um meme aí que eu tinha printado, primeira dama? É isso aqui, ó. Eu vi hoje na internet. Aí eu printei, ó. Ó, Clean Juliette, baseado, silêncio, vadias, Augusto Melo tá trabalhando. É isso. Eu não lembro qual que foi o meme, se foi numa especulação de mercado. Eu acho que foi até naquela do Pedro de la Vega lá também, né? Que o Corinthians teria interesse e tudo mais, né? Inclusive, um dos argumentos das pessoas acharem que era fácil essa negociação com o Gabigol era o fato dele estar na reserva e o Tite não gostar dele. As pessoas desconhecem o que é din-din, o que é dinheiro. Porque o dinheiro faz a diferença. O cara pode estar na reserva, o treinador pode odiar o cara. Se tá pingando 2 pau pra ele por mês na conta dele, você acha que ele tá ligando pra estar na reserva? Tá ligando nada, entendeu? Então ele só viria pra cá se recebesse próximo disso, cara. Então o próprio argumento não fazia muito sentido. E o Renato Tavares falou que a única coisa que fico bolado nessa novela de Corinthians e Flamengo é que o Thiago Maia não vem. Eu gosto dele, e você? Na verdade, pelo que eu tava lendo, né, cara, e não é segredo pra ninguém, porque tá aí postado numa porrada de portais, é que o Corinthians ainda vai manter boas relações com o Flamengo, inclusive nessas negociações, tá? Então, se tiver realmente havendo negociações, ideias de trocas e tudo mais, a conversa ainda continua. O que acabou e encerrou foi o interesse pelo Gabigol, porque o Flamengo não deu brecha, ou seja, o Flamengo historicamente sabe negociar os seus atletas, né, diferente do Corinthians historicamente, e aí ele foi lá e falou, ó, a multa do cara é 700 milhões, o que a gente consegue
fazer? Certeza que o Marcos Braz sentou com o Rubão na mesa e falou, tá bom, como que a gente chega num passo legal pros dois aqui? E aí não foi legal pro Corinthians, né, cara? E aí ainda bem que o Corinthians, que já não seria legal mesmo se fosse legal, né? Ainda bem que o Corinthians pulou fora dessa barca furada aí, porque ia dar BO lá na frente financeiramente falando. E olha só o quanto que eu falo que é importante você estar saudável financeiramente. Você pode se dar ao luxo de receber boas propostas como essa aí do Palmeiras pelo Pedro e falar assim, não, se o cara quiser sair vai ter que pagar a multa e é assim, porque é um clube que não tem dificuldade financeira nesse momento. Todos os clubes são endividados, mas existem dívidas que são saudáveis e existem dívidas que não são saudáveis. No caso do Corinthians, não é saudável. Então, no longo prazo, eu quero que o Corinthians tenha uma dívida saudável, que seja um clube mais interessante nesse ponto para conseguir ser o quê? Competitivo no mercado. É isso que eu falo que é ser competitivo no mercado. Você tem uma peça que está sendo muito importante pro seu elenco, talvez nem seja o caso do Gabigol neste momento, mas historicamente tem uma importância lá pro Flamengo, mas você tem uma peça muito importante como era o Pedro pro Flamengo, mesmo estando na reserva, você não libera o cara por qualquer valor. Então você cobra o valor da multa. A multa do cara é 100 milhões e estão tentando oferecer 50, não vou vender. Se quiser levar o cara e o cara quiser sair, é 100 milhões que vai pagar. Aí acabou, entendeu? Então isso, só clubes que estão bem financeiramente conseguem se dar ao luxo. E aí, o ano passado também eu citei várias vezes, várias situações de negociações do Fortaleza, que o Fortaleza também fecha a porta para qualquer negociação meia boca, porque o Fortaleza não é nem sombra daquele time jogado às traças que era de 10, 15 anos atrás, hoje muito bem administrado pelo Marcelo Paes lá, né, que inclusive zerou há pouco tempo as dívidas trabalhistas do clube, e aí pode, o cara vai chegar com preço de pingada e pão na chapa pro cara lá pra comprar um jogador que é importante pro elenco, e fala assim, ó, o cara tem multa, quer vir, quer pegar o cara, vai ter que pagar a multa, porque a gente não quer vender o cara. E acabou, você consegue manter pelo menos uma base sólida lá no Fortaleza, tanto que se torna difícil tirar o principal treinador dos caras, o treinador dos caras lá, porque eles têm um projeto de longo prazo, uma ideia de definida de trabalho, entendeu? Então tudo isso aí faz muita diferença. E assim, melhorou muito, tá? Hoje eu vejo aí que tem pelo menos sei lá, 5% da torcida aí, pelo menos se preocupa um pouco com a parte financeira. Até pouco tempo ninguém se importava com isso, né? Eu tava falando agora há pouco aí que até pouco tempo a solução do Corinthians era mandar o Rony embora. Até pouco tempo a solução do Corinthians era encerrar contrato com o Jô. Não é esse o problema. Ou melhor, esses são uns dos problemas, né? É um dos problemas ter jogadores fracos no elenco, porque o ruim de ter jogador ruim é que uma hora ele vai jogar e vai prejudicar o time de alguma forma, né? Mas tem uma questão muito mais encorpada, muito mais complexa ali do que qualquer outra coisa. Boa noite, estou conhecendo o canal e estou gostando da postura equilibrada e racional. Que bom que o Gabi não vem. Tô 100% aí nessa linha de raciocínio. Espero que essa diretoria não insista em fazer loucuras. Eu fico sempre torcendo pra Fiel não incentivar muita loucura também, né? Como há pouco tempo, há poucos dias, não surgiu o nome do Firmino? Eu já tava vendo a hora que o Augusto ia falar lá na apresentação dele assim, ó. Ah, se tiver interesse, se tiver alguma coisa... E alimentar isso. Sorte que o Augusto, na hora que foi questionado sobre o Firmino, falou que não tinha nada e já colocou uma pá de terra em cima dessa história do Firmino, entendeu? Mas é só a Fiel não fazer não criar nenhum tipo de cama ali, né? E endossar, coisa que eu tô falando pra ninguém, né? Porque obviamente que vai acontecer. E os caras ser um pouquinho menos piroca da cabeça, tá? É basicamente isso. E que o Cifute faça o trabalho dele, consiga mapear bem o mercado. Porque tem muita gente que tá preocupada, só 3 contratações foram anunciadas até agora, 4, né? Porque tem o Hugo, que tá acontecendo um absurdo. Hoje teve uma frase do GE que eu também anotei aqui. Nossa, eu não posso perder meu raciocínio. Olha a frase do GE, tá? Abre aspas. Por ter sido uma negociação acertada pela gestão anterior, o Augusto Melo optou por priorizar o anúncio de reforços contratados pela atual direção. Os caras são direcionistas, eles são direcionanos e não corintianos ali. Então, se o cara não tá contratado, ele já não é um ativo do clube, esse Hugo, anuncia a porra do cara, foda-se que o Willian contratou ele. Anuncia ele, caralho. Coloca ele ali, dá moral pro cara. Imagina como que tá a mente desse cara aí agora. Vamos supor que ele já fosse ruim. Vamos partir da ideia que ele fosse ruim. E eu nem gosto de partir dessa ideia. Eu quero deixar o cara jogar. Às vezes ele vem, consegue representar de alguma forma ali, né? E aí, imagina como tá a mente dele. Ele fala, nossa, mano, eu vou ser terceira opção, eu vou ser quarta opção. O que vai acontecer e tal? Entendeu? Aí na própria coletiva o Rubão dá uma desbaratinada no Hugo e tal. Porra, anuncia o cara.
Caramba, é tudo pelo Corinthians o negócio, é uma individualidade, é um preciosismo, nossa, é uma vaidade que é a palavra desses caras que é bizarro, entendeu? Então, cara, eu espero, meu problema, agora eu consegui retomar meu raciocínio. Eu espero que eu não tô me importando que o Corinthians, contratou só 3 até agora. Meu Deus, e agora a gente precisa de 10. Eu tava esperando 4. Então, pra mim, tá dentro do meu esperado. O problema da maioria da fiel torcida é que cria uma expectativa que não existe. Entendeu? O Augusto, até pouco tempo, o discurso era assim: não, a gente vai trazer de 10 a 12 jogadores, e aí ele não deixava claro que era durante a gestão, que era durante o ano e tal. E aí todo mundo fala: em janeiro vai ter o pacotão do Augusto, não era? Pacotão do Augusto. Rapaziada, que mundo que os caras vivem?